Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma terça-feira o Senhor nos reúne para ouvirmos a Sua Palavra, para mergulharmos no mistério do Seu amor que se revela a nós através do Evangelho. E o Evangelho de hoje nos fala sobre algo muito importante, a nossa salvação. Jesus começa fazendo uma afirmação. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Esta afirmação deixou os apóstolos muito intrigados e preocupados, e eles chegaram a perguntar: quem pode então salvar-se? Essa é a pergunta nossa para o Senhor também. Quem pode se salvar? Nós queremos salvação, nós buscamos salvação. Em tudo aquilo que fazemos, de alguma forma, estamos tentando nos salvar, nos livrar de algum mal. Porque trabalhamos para nos salvar de não ter as coisas, para tudo que fazemos, buscamos essa salvação, buscamos essa graça. Até as coisas erradas que muitas vezes fazemos, o fazemos porque desejamos nos salvar. E quando Jesus coloca uma exigência tão forte para a salvação, os apóstolos ficam preocupados e nós também ficamos. Senhor, então quem pode se salvar? E Jesus nos diz uma frase profunda, mas muito difícil de compreender, de abrir o coração para compreender o verdadeiro sentido dessa frase. Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. O que o Senhor nos quer dizer com isso? Que a salvação é obra de Deus, não dos homens. Por mais que nós façamos coisas para nos salvar, nós somos incapazes de nos salvar sozinhos. Apenas se Deus vier ao nosso encontro e nos dar a graça da salvação. Porque é impossível para nós nos salvar, mas para Deus tudo é possível. Para algumas pessoas essa afirmação pode ser sem esperança. Então, já que é impossível para mim se salvar, então não vou fazer mais nada para a minha salvação. Mas para aqueles que se abrem ao verdadeiro sentido, percebem que graça, que bênção de Deus saber que eu apenas preciso confiar, acreditar naquele que me salva, em Deus que me salva. E não querer outra salvação, não buscar outra salvação, a não ser a salvação que vem de Deus. Isso é muito importante para nós compreendermos isso. E apenas aqueles que têm o coração de pobre, que são capazes de deixar tudo para seguir Jesus. E quando eu falo deixar tudo para seguir Jesus, não necessariamente é deixar as coisas materiais, como um pai de família, por exemplo, deixar a sua casa, o seu carro, o seu trabalho. Não. É mais profundo do que isso. É claro que talvez você, jovem, que esteja me ouvindo, possa sentir esse chamado de Deus para a vida sacerdotal, religiosa, deixar realmente tudo para seguir Jesus. Isso é maravilhoso. Isso é para alguns. E talvez seja para você, mas não é para todos. Porém, todos devem deixar tudo para seguir Jesus, mesmo que não deixem objetivamente, mas o seu coração deve ser um coração de pobre, ou seja, um coração necessitado da graça de Deus. Eu só consigo a salvação se eu reconheço que preciso dela. Eu só consigo a salvação e vou àquele que pode me dar a salvação se eu reconheço que eu não a tenho. Mas se eu acredito que eu posso me salvar sozinho, para que buscar Jesus, se eu posso fazê-lo sozinho? Então, queridos irmãos e irmãs, ser pobre, deixar tudo, é muitas vezes deixar as nossas seguranças para confiar apenas em Deus. Isso significa ser pobre. E quando eu consigo fazer isso, a minha vida se enriquece de tal maneira que o Senhor fala do cêntuplo, tudo se multiplica. Porque quem vai até Jesus não perde, mas pelo contrário, ganha. Às vezes nós temos medo de nos aproximar de Jesus pensando: meu Deus, Ele vai exigir algo que eu não posso dar ou que eu não queira dar. Não, Jesus, Ele não exige nada, ou melhor, Ele não tira nada de nós, mas Ele nos enriquece. E se alguma coisa precisa sair, é porque aquilo, na verdade, não estava nos enriquecendo,
mas nos empobrecendo diante de Deus, e precisávamos ser ricos, e para ser rico diante do Senhor é necessário deixar tudo, ou seja, reconhecer a nossa pequenez e a nossa indigência. Eu preciso de você, Senhor. Eu preciso de você e sem você eu não tenho salvação. É essa fé que o Senhor deseja de nós. Essa fé que se despoja de si mesmo e se abandona confiando plenamente que só em Deus conseguimos a salvação e que não queremos outra salvação a não ser a salvação que vem de Deus, que vem do Deus de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus Cristo, aquele que morreu por nós na cruz para a nossa salvação. Talvez você esteja ouvindo esse vídeo e tenha feito tantas coisas já para te salvar, se salvar. Eu quero me salvar. E quantas pessoas entram realmente em situações de muita dor, porque percebem a sua indigência, não conseguem se salvar. Mas lembremos, quando olhamos para a nossa pobreza, olhemos, Deus é grande e Deus é poderoso, e para Ele nada é impossível. Nenhuma situação é impossível. Ele pode nos salvar. Ele quer nos salvar. Se nós não podemos, Ele pode. E não só pode, Ele quer, Ele deseja, Ele anseia pela nossa salvação. Busquemos hoje o Senhor. Se faz tempo que você não se confessa, procure se confessar. Se faz tempo que você não vai à igreja, vá à igreja sozinho. Ninguém se salva. Não se engane. Muitas vezes as pessoas estão aí, a minha religião, eu tenho uma religião no coração, não preciso ir até o Senhor nos sacramentos. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Você não pode se salvar sozinho. Você precisa de Deus. Você precisa da igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.